Diego, foi uma sucessão de erros injustificável, na verdade, que cometeu o presidente Lula. Primeiro, dizendo que descumpriria a decisão do Tribunal Penal Internacional se o Putin viesse ao Brasil. Isso é trágico do ponto de vista de relações internacionais e de respeito aos acordos e convenções internacionais de que o Brasil é signatário. Depois, o presidente disse que tem que ver se vai ficar ou não vinculado ao Tribunal Penal Internacional, o que é mais uma declaração um tanto quanto desastrada do ponto de vista internacional. E terceiro, ao dizer que ele sequer conhece esse tribunal. O que é um problema do ponto de vista fático, e aí você que tem coberto, né, tem participado da cobertura das notícias envolvendo as denúncias de genocídio contra os povos indígenas, né, em relação ao ex-presidente Bolsonaro, parece um tanto claro que se o Lula não lembra que esse é o TPI, que ele já fez algum tipo de referência ao TPI antes. E, de novo, é complicado ver o Lula dizendo que não conhece o TPI na medida em que o Tribunal Penal Internacional foi incluído na nossa Constituição, previsto lá o respeito às decisões do Tribunal Penal Internacional, em uma emenda constitucional, a reforma do Judiciário, que foi aprovada durante o primeiro governo Lula. Então, se o Lula não conhece, ele deveria conhecer o Tribunal Penal Internacional. É claro, Diego, que existem problemas envolvendo o Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional é um órgão responsável, né, na forma do Estatuto de Roma, para responsabilizar agentes de estados que tenham praticado diversos crimes, como, por exemplo, o crime de genocídio. A importância simbólica do TPI ela é indiscutível. Na prática, o Tribunal Penal Internacional, historicamente, condena pequenos países africanos em que se praticaram crimes relevantes, mas ele não tem a jurisdição estendida para grandes potências. Até hoje, não houve uma condenação de uma grande potência, salvo no caso do Vladimir Putin. Mas, feita essa ressalva, que é a ressalva que aparece um pouco na fala do presidente Lula, não cabe ao presidente da República lançar esse tipo de dúvida sobre o Tribunal Penal Internacional e sobre o cumprimento da Constituição. A Constituição impõe o reconhecimento das decisões do tribunal, não cabe ao presidente Lula dizer que não cumprirá, e isso está previsto por força de emenda à Constituição. Se for o caso de mudar, se o Brasil entender que deve mudar, isso deve passar por uma longa discussão que envolva a aprovação de uma nova emenda à Constituição. Isso não deve ser dito como um mero argumento político no meio de uma conferência internacional, gerando o tipo de repercussão de relações internacionais tão complicada como gerou. É uma fala desastrada do presidente e é uma fala que desafia os termos da Constituição Federal, que indica uma potencial inclinação de violar os termos da Constituição Federal, Diego. E sempre, né, Wallace, é importante deixar claro que para novos acordos as pessoas têm que trazer novas informações, né? Não adianta falar aquilo que já se sabe. Exatamente, Diego. E aí aparece aquele famoso dilema do prisioneiro, né? Quem fala primeiro pode trazer provas que, eventualmente, quem fala depois, né, não consegue mais usar. Então, de novo, mais uma vez, eu acho que isso é sempre muito importante frisar, porque nós não podemos incidir nos mesmos equívocos. Prisão não deve ser utilizada como elemento para forçar colaboração. Prisão ela é devida quando nós estamos diante de uma pessoa que, de fato, está obstruindo provas, obstruindo investigações ou causando um risco imediato. Porém, diante desse cenário que nós temos agora, em que uma pessoa delatou, uma pessoa, como disse o Sakamoto, que tem acesso, pelo menos em tese, pode ter acesso a documentos, informações muito relevantes, isso torna a situação de outras pessoas que são acusadas do mesmo crime muito pior. Tem que trazer novas provas, tem que indicar, não serve só falar, não vale só delatar, dizer, tem que trazer novas provas, novos elementos que configurem a responsabilidade de um chefe, né, dessa quadrilha, dessa organização criminosa. Então fica mais difícil para outros acusados, mas também isso pode eventualmente gerar algum reforço também em termos de prova, esses acusados trazerem novos elementos que talvez não fossem conhecidos se a primeira delação não tivesse sido, o acordo, né, não tivesse sido celebrado e homologado. Diego. Outro tema que eu queria aqui aproveitar a presença de vocês, o Exército informou que o Tenente-Coronel Mauro Cid vai ficar sem ocupar a função, né? Ele vai ficar sem ocupar cargo, sem exercer a função dele. Mesmo assim, o salário continua sendo pago, né? Desde o início da investigação, na verdade, já está. Ele recebe ali o equivalente a R$ 27.000 por mês. Esse é o salário bruto, segundo o portal da Transparência. Queria te ouvir primeiro sobre isso, Sakamoto, sobre essa condição, não é, do Mauro Cid, afastado. Tem toda uma questão ali de imagem também das Forças Armadas, né, em que alguns militares que estão implicados acabam piorando ainda mais a imagem das Forças Armadas, que acabaram ficando muito atreladas ali ao governo Bolsonaro.
Mas olha, ô Diego, é aquela velha coisa, né? O que que é uma manchinha na roupa para quem está com lama até o pescoço, né? Então, o exército, né? Ele quis afastar, quis mostrar que não é o exército como instituição, não são as Forças Armadas como instituições que acabaram ajudando o Bolsonaro nos seus processos golpistas, o que não é verdade. Vamos lembrar que no final do ano passado, em novembro, né, as Forças Armadas fizeram aquele papelão horrível com aquele relatório, primeiro com todo aquele relatório com relação à integridade das urnas eletrônicas, né? O relatório não encontrou nada, mas mesmo assim a cúpula das Forças Armadas usou uma falácia muito conhecida em qualquer manual da quinta série, de que, olha, não é porque a gente não encontrou nada que nada pode estar acontecendo, né? Então você está de brincadeira, né? Que nem você prender alguém, olha, não é porque eu não achei você cometendo um crime que você não pode não ter cometido crime algum, né? Isso é um absurdo. É um absurdo completo. É um absurdo que as Forças Armadas navegaram em cima. As Forças Armadas entraram de cabeça no governo. Pelo menos uma parte das Forças Armadas, deixar bem claro, teve gente que manteve a altivez, entrou de cabeça no governo Jair Bolsonaro, foi cúpula do governo Bolsonaro, levou passamoleque do governo Bolsonaro e foi substituído. Tem muito militar, depois que entrou de cabeça, inclusive fez vistas grossas com os acampamentos golpistas na frente de equipamentos do Exército. Teve militares que, no dia 8 de janeiro, na tentativa de golpe, né, fez, na verdade, basicamente ajudou golpistas, isso estava claro, né, no Palácio do Planalto, né, houve um coronel, inclusive, outras pessoas que tomaram bronca de policiais militares por conta disso. O telefone de celular de Mauro Cid gritou uma série de evidências mostrando como oficiais de altas patentes estavam pedindo, clamando golpe militar. E aí o que acontece é que com a prisão de Mauro Cid, o Cid foi depor na CPMI de farda, levando toda a lama que ele estava metido, que a gente já falou há pouco, que vai de dinheiro retirado dos gastos da primeira-dama, que ninguém sabe de onde foi, até a venda de joias no exterior para ricaços, joias brasileiras do patrimônio público vendido para ricaços nos Estados Unidos, que Cid estava envolvido, a família do Cid estava envolvida, o pai do Cid, que era general famoso, né, bem quisto nas Forças Armadas, também estava envolvido, muambeiro de ouro no meio de tudo isso. Então, o que acontece é que as Forças Armadas foram para a lama com Jair Bolsonaro. Né? É claro que a cúpula, né, a maioria da cúpula não quis entrar, no final das contas, numa aventura golpista quando ela se pôs na rua. Né? E aí, só que você tem uma grande quantidade lá dentro que precisa ser depurado, pessoas que têm uma responsabilidade porque foram golpistas, porque foram lenientes com golpismo e tudo isso mais. E o que acontece é que neste momento em que as Forças Armadas poderiam começar o processo de depuração, inclusive para o Mauro Cid, eles usam justificativa de que, olha, ele ainda não foi condenado, por isso ele está recebendo os vencimentos. Ora, um Tribunal de Justiça Militar poderia muito bem resolver essa questão. Né? Mauro Cid, enquanto estiver pendurado e financiado por nós, porque quem está pagando não é o exército, quem está pagando é o contribuinte brasileiro, que não tem dinheiro sobrando. Né? Enquanto a gente continuar pagando o salário dele, que ao fazer a delação, ao topar fazer a delação, ele se coloca claramente como criminoso confesso, né? E vai buscar ajuda da polícia, né? Um beneplácito da polícia e da justiça para reduzir a pena ou eliminar a pena, mas ele se coloca como um criminoso confesso. E ele jura que vai continuar recebendo, né, o soldo dele. Eu acho que isso é meio um tapa na cara do contribuinte e um tapa na cara daqueles que defendem a democracia. O que diz a legislação sobre isso, professor? Né? Ele está afastado, mas está recebendo esse salário que para os padrões brasileiros é um bom salário, né? Diego, a legislação, ela convalida esse tipo de situação. Na verdade, nós temos que pensar em duas questões que são relativamente diferentes, distintas. A primeira é a do militar ou do servidor público em geral, que é afastado do seu cargo provisoriamente, liminarmente, que é esse caso. De fato, não tem como nós vermos uma situação como a do Mauro Cid, que tem mais do que indícios de participação em uma grande organização criminosa contra o Estado Democrático de Direito, e não ter algum tipo de repulsa, né, ou mesmo de insatisfação por ver essa pessoa continuar recebendo seu soldo, um soldo bastante relevante e desproporcional considerando a realidade brasileira. Mas, em um sentido mais amplo, a manutenção do vínculo de um servidor público qualquer que seja ele, e a manutenção do seu salário ao longo do tempo, até que sobrevenha, seja a sua exoneração administrativa, seja uma decisão judicial transitada em julgado, isso também é o que assegura para aqueles bons servidores públicos
Não é o caso de que estamos tratando aqui, mas assegura para os bons servidores públicos que eles vão poder exercer com independência sua atividade sem sofrer necessariamente com impactos ou repercussões políticas porque discordou do governante da vez. Nós vimos isso em relação ao governo Bolsonaro, os servidores da FUNAI, servidores de instituições que resistiram bastante às investidas autoritárias. Mas a gente está, de fato, diante de um problema. Quando a gente pensa no campo militar, do direito militar, esse problema se multiplica, porque aí nós estamos falando de uma casta do serviço público que possui, e o Mauricídio possui também, uma série de privilégios que não são compatíveis nem com o restante do serviço público, nem com a sociedade brasileira em geral. Basta a gente pensar que se o Mauricídio for expulso da corporação pela prática de algum crime, né, pela responsabilização criminal, ele é considerado, em termos militares, como do ponto de vista da vida, né, como se ele fosse um morto ficto. É como se ele tivesse morrido ficticiamente para o Exército, e isso permite aos seus herdeiros receberem uma pensão equivalente ao seu soldo. Isso não existe, né, em nenhum outro lugar do serviço público brasileiro, uma pessoa ser recompensada, ou mesmo seus familiares serem recompensados porque você praticou um crime e foi expulso de uma corporação. Aí nós estamos no campo de privilégios indevidos, entre os vários que as Forças Armadas conseguiram obter no Brasil por força desde os tempos de ditadura e da manutenção do seu poder até hoje. Isso, de fato, é um problema, nós temos que ficar atentos agora. No campo da manutenção do soldo, é importante que o Exército haja, sabemos que não há muitos incentivos, mas que o Exército haja para realmente responsabilizar o dentro da corporação, para que o recebimento mensal ele possa parar, Diego. Eu ia usar, é que você roubou o trocadilho, eu ia usar exatamente esse trocadilho, na verdade, né? Que é o STF, exatamente, isso é um batom na cueca inquestionável. Isso coloca as pessoas dentro da cena do crime, né? Ou seja, já não basta. Se por um lado a gente viu cenas escatológicas, né, de destruição da sede dos três poderes, agora a gente está vendo que tem a escatologia sendo usada a nosso favor, ou seja, baba, sangue, suor, até de repente urina e fezes, vai saber, né? Tipo, teve cenas grotescas que a gente acabou vendo durante a invasão, né? Então, o que acontece? Todos esses fluidos, né, esses resíduos, né, deixados pelos golpistas agora vão colocar esses golpistas no banco dos réus. É inquestionável, isso é inquestionável, a menos que, não, eu fui no Palácio do Planalto e eu sangrei para defender o Planalto, eu fui lá na verdade, estava minha gosma lá, porque eu estava tomando uma água e passeando enquanto as pessoas destruíam. Não, você coloca a pessoa na cena do crime, né? E aí, juntando outros elementos de depoimentos e outras coisas mais, georreferenciamento de celular, tudo você coloca a pessoa lá e a pessoa ela é inquestionavelmente responsabilizada. Acontece o seguinte, Diego, a gente ainda vai ver daqui até o final desse processo, a gente ainda vai ver muita gente que não foi ainda colocada réu, vai se tornar réu à medida em que exatamente tanto a polícia científica ou as investigações foram encontrando outros responsáveis. E vamos lembrar que os responsáveis não é apenas o gado que estava lá chifrando a Praça dos Três Poderes. A gente tem como responsável também financiadores, e recentemente o pessoal que bancou o busão houve uma operação de busca e apreensão contra eles, e aí a gente também tem no final da linha de tudo, além dos executores, além dos incitadores, além dos financiadores, a gente tem os planejadores, ou melhor dizendo, o planejador, né? Jair Bolsonaro está no final dessa corda. E até para lembrar é o seguinte, o pessoal fala, diz que me disse, é o Bradesco que tem interesse, é ele que tem interesse, isso aí tem que ser, o UOL trouxe informações quentes, né, de elementos que estão sendo investigados, isso precisa ser investigado, se há uma participação direta do Carlos Alberto Sicupira no meio, isso precisa ser investigado, e mais importante do que isso, Diego, se caso ficar claro que 3 dos homens mais ricos do Brasil estavam sabendo, e não só isso, como deram a ordem ou foram cúmplices, que seja, a investigação vai apontar, né, eles precisam ser responsabilizados. Por conta disso, eles precisam tirar o cascalho do bolso, eles precisam ser punidos. Né? A gente sabe no Brasil que cadeia é para pobre, que cadeia é para político. Agora, cadeia é para bilionário,
Às vezes, quando a gente vê eles com algum problema na política, a pessoa acaba indo para a cadeia. Agora, e quando faz fraude, e quando zoa com a economia, nos Estados Unidos e no Brasil, normalmente essas pessoas não vão para a cadeia. Eu estava aqui com a lista da Forbes na mão, que saiu agora no começo do mês, vamos lembrar, aí um monte de gente. Tem uma galera que gosta de sentir prazer, parece que sente prazer com a fortuna alheia. Ai, meu Deus, um brasileiro que tem tanto. Provavelmente porque essas pessoas acham que eu vou chegar lá, se ele chegou lá, eu também consigo chegar lá. E aí você vai ver nos comentários, né, sobre essa questão, o risco dos sócios, né, dos fundos que controlam Americanas tá diretamente envolvido. Tem muita gente que sai em defesa deles como se fosse um guerreiro do capital alheio, sabe? Literalmente, a pessoa goza com a fortuna alheia. É inacreditável. A pessoa não quer ver justiça. Não estou falando sobre social, estou falando justiça com relação a se houve fraude ou não. Ela quer o quê? Ela quer torcer para o bilionário, como se o Brasil fosse um grande reality show de bilionários que se completam de dinheiro, né, que ficam cada vez mais ricos, enquanto o resto da xepa fica cada vez mais pobre. Você vai pegar a lista. Na Vic Safra está em primeiro, segundo o Saverin, que é os fundadores da Meta, né, Facebook. Aí vem em terceiro João Paulo Lema e família. Depois o Marcel Herman Telles em quarto. Depois o Carlos Alberto Sicupira e família em quinto. Então, terceiro, quarto, quinto dos mais ricos do Brasil estão envolvidos no escândalo das Americanas, que estão donos das Americanas. Então, eles sim, caso isso a gente tem que ficar de olho, exatamente porque envolve pessoas tão ricas, é que um caso como esse não pode sair impune. Os acionistas, pequenos acionistas, a classe média que colocou o dinheiro lá na Americanas, né, ela precisa ser ressarcida, né, das quedas, das perdas, de tudo isso mais que houve, né? E eles precisam pagar isso do bolso deles, e caso for comprovado crime, terem que também pagar com a punição penal cabível. Qual